vamos ao que interessa, dores de coluna. Então, eu separei de forma mais generalizada, não separei por blocos, né? Coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, até o próprio sacro. E de forma generalizada para a gente fazer quase que uma introdução e você começar a compreender de onde vem a sua dor de coluna ou a dor de coluna do seu paciente, de onde vem e o que é possível ser feito a nível, aos olhos do bioalinhamento. Então vamos lá. Começando então com a finalidade globalizada da coluna vertebral, estrutura do nosso corpo. Então, isso me diz o seguinte: toda vez que eu vivo uma situação chocante, ou seja, impactante, inesperada e com um contexto dramático, adicionado com uma perda de estrutura, pronto, eu já tenho aí a coluna como um candidato a sofrer reações e os comportamentos eles vão ser apresentados nos componentes da coluna vertebral, tá? Então, eu preciso viver uma situação chocante somada com uma situação de perda de estrutura. Agora, além disso, tem um sentimento aí. Opa, enrosquei no fio aqui. Além disso, tem um forte sentimento por trás que vai reger qual tecido que está envolvido aí. Nós estamos falando do mesoderma novo. E o mesoderma novo carrega um forte sentimento de impotência ou desvalorização. Então, olha que legal, nós estamos falando de coluna e a postura com que a pessoa se apresenta, o seu paciente se apresenta, mostra muito o estado que ele está referente a si mesmo. Então, quando ele se sente impotente, desvalorizado, a tendência dele é se curvar diante de uma situação, não é isso? Aquela pessoa que está cabisbaixa, aquela pessoa que se joga para baixo, né? Aquela pessoa que não consegue levantar a cabeça, olhar nos olhos, aquela pessoa que está sentindo o peso do mundo aqui na cabeça, então ele se curva. E o peso do mundo é muito relativo. Pode ser simplesmente porque você não está conseguindo passar no vestibular, pode ser simplesmente porque você não consegue um emprego, simplesmente no que eu digo, por ser, não é o fim do mundo, não é o peso do mundo, é o peso de uma única situação. Às vezes você não conseguiu um emprego, mas o seu casamento, seu relacionamento está tudo certo. Às vezes você não conseguiu passar no vestibular, mas você tem outras possibilidades. Você tem, às vezes, condições de seguir outros caminhos. Às vezes você não está bem no relacionamento, mas sua saúde está bem. Então o que eu quero dizer não é um peso do mundo. O peso do mundo é quando tudo está desconfortável, quando na sua percepção tudo está errado, tudo está fora do lugar e você tem que carregar a consequência disso tudo. Então não é só estar fora do lugar. O peso do mundo é ter que carregar as consequências disto. Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam da boca para fora, estou carregando um peso nas costas, e às vezes não. Às vezes ela só não sabe lidar com a situação, porque as consequências às vezes nem esbarram nela. Então é muito importante que a gente escute exatamente o que as pessoas estão dizendo para avaliar e confrontar com o que o corpo está manifestando, tá? Então vamos lá. Então toda vez que uma pessoa vive uma situação chocante associada a um forte sentimento de impotência ou desvalorização, somado ainda com um sentimento de perda de estrutura, aí sim, coluna vertebral. Em qual nível? Aí é assunto para os próximos 30 dias quase para falar sobre coluna vertebral. Nós temos aí 7 vértebras torácicas, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e mais 5 lombares, fora as sacrais, que são entre 4 e 5 vértebras fundidas, e o cóccix ainda, se a gente considerar isso tudo. Por que a gente considera ali o cóccix e o sacro pertencentes à coluna vertebral? Porque tem muitas raízes nervosas que estão passando por ali, tem muitos tendões, muitos músculos que vão se inserir nessa região e que vão ajudar a estabilizar a coluna. Então, nós consideramos que o sacro e o cóccix também são elementos participantes e que fazem parte da coluna vertebral.
Então, muito bem, se você sofre de dor de coluna, então presta bastante atenção nos próximos passos, se vai se encaixando no que você vivenciou antes. Então, olha só, e quando é que tem que acontecer essa situação impactante, inesperada e com um contexto dramático? Ou seja, o choque. Quando é que tem que acontecer o choque? Isso acontece pouco tempo antes do início do seu sintoma, tá? Então, se você tem uma hérnia de disco, pouco tempo antes do início da hérnia de disco. Se você tem um torcicolo, pouco tempo antes do início do torcicolo. Se você tem dores crônicas no meio da coluna, vamos dizer assim, popularmente falando, que seria lá no contexto, no globo torácico, você precisa analisar quando é que você sentiu a primeira dor. Adailton, mas é de longa data. Eu não consigo lembrar adequadamente, eu não consigo lembrar com precisão quando é que iniciaram os sintomas. Então, tenta fazer um link de datas importantes na sua história. Tá, então vamos lá. Quando eu me casei, eu já tinha essas dores de coluna? Ah, eu não tinha. Opa, então você já sabe que é de tal ano pra cá, pelo menos. Pelo menos. Não, eu já tinha. Ah, e quando você saiu da faculdade, você tinha essas dores de coluna? Ah, já tinha. E quando você entrou na faculdade, você tinha? Ah, não tinha. Opa, encontrei um elo perdido aí. Então começa a pegar marcos da sua história, marcos relevantes da sua história, que fica fácil. Puxa, quando eu fiz 15 anos, é um marco na minha história. Será que eu tinha essas dores de coluna? Nossa, eu tô lembrado que eu fazia tanta coisa e eu não tinha dores de coluna aos 15 anos. Então, quando você faz links pontuais na sua história, então você começa a localizar pelo menos mais próximo da data de início, tá? Alguém me perguntou aqui sobre qual era mesmo o sentimento envolvido. É impotência ou desvalorização, tá? Impotência, eu não posso, eu não consigo, né? Por quê? Porque é pesado demais para mim, exige demais da minha capacidade. Então, os sentimentos de impotência ou desvalorização. Ah, fulano consegue, mas eu não. Isso é uma autodesvalorização. E também a desvalorização pode vir de outra pessoa para você. Por exemplo, olha, se fosse meu outro aluno conseguiria, mas esse daqui não consegue. Esse daqui ele é mais no tempo dele. Quando diz assim, é mais no tempo dele, é um modo elegante de chamar de lerdo, né? Ah, às vezes até entre os filhos, né? Olha, esse filho aqui, ele consegue, o outro já não, ele é mais... E de repente, ou alguém diz diretamente, esse daqui ó, é um Zé Ninguém, esse daqui consegue, esse aqui é um Zé Ninguém. Então, essa desvalorização pode vir de você para você mesmo ou pode vir de outra pessoa para você, tá? Mas não importa, nesse contexto, a maior relevância é que existe um sentimento de impotência ou desvalorização, ok? Então é importante que você identifique de onde e quando esse sentimento ficou instalado ali. Lembrando que tem que ser uma situação impactante e ao mesmo tempo inesperada. Por quê? Porque tem que ser um choque. Não é algo que você foi se chateando com o passar do tempo relacionado ao seu trabalho ou dentro de um relacionamento. Enfim, não. Existiu um ponto de partida ou existiu a gota d'água na situação. São esses marcos que são chocantes. Não é o acúmulo, não é a repetição de fatos, mas sim um fato que seja relevante. Por quê? Porque você vai para a tua casa, dorme e você tem a condição de começar todos os dias, não exatamente do zero, mas de começar com novas percepções. E aí sim anular o que foi ficando para trás. Agora, você só não consegue realmente, ou vai ter dificuldades em virar a página, quando é algo chocante. Então, ou teve um ponto marcante no início, quando aconteceu pela primeira vez uma situação, ou quando, ou quando uma situação foi a gota d'água, ou seja, não, aqui
para mim, chega. É o dia do chega. Então, quando acontece isso, é quando se cria um registro e não pelo acúmulo ou repetição de fatos, ok? Então, você tem aí um forte sentimento de impotência, desvalorização, associado com a perda de estrutura, ou seja, eu não aguento mais, ou eu não tenho estrutura para suportar isso, ou eu não tenho condições, são formas de expressar verbalmente aquilo que gera um sentimento de impotência ou desvalorização. Eu não tenho estrutura para suportar isso, eu não aguento mais, eu não tenho condições disso, eu não posso mais lidar com isso. Enfim, são expressões, só que não é da boca para fora. É o socorro mesmo, sabe? Sabe quando algo chega... Ou ele é tão forte que marca, ok? Então, olha só. E aí eu tenho as diferentes estruturas no corpo. Então eu tenho, vou falar em blocos, tá? Então nós temos a coluna cervical, que é aqui em cima, forma o nosso pescoço. A coluna torácica, que assim que termina o pescoço, você vai até lá embaixo na coluna. E a coluna lombar, que é o finalzinho das costas. Vou falar desses 3 blocos, o que eles mostram para nós. Esse primeiro bloco, que é a coluna cervical, que forma o pescoço, ele indica para nós sentimento forte de impotência e desvalorização referente a algum evento da sua história aí, porém com um forte sentimento de submissão também. Sabe aquela história de você ter que abaixar a cabeça para os outros, ter que abaixar a cabeça para alguma situação? Submissão é quando eu identifico, ou pelo menos percebo, que algo é muito mais pesado do que a minha capacidade de resolver. Que algo é muito mais emaranhado do que a minha experiência pode lidar com aquilo. Que algo é mais pesado do que a força que eu tenho. Isso tudo de forma real, simbólica, imaginária ou virtual, não importa. Foi chocante, o cérebro registra como sendo real. Então eu não tenho nada, eu não sou um funcionário de uma casa de construção e estou carregando aquele saco de cimento, que eu acho que são 50 quilos, eu não tenho certeza. Mas tem que carregar saco de cimento na cabeça e aí eu tenho dores na coluna. Isso é um peso que de repente eu posso dizer para mim mesmo, eu não dou conta, de forma real. Mas, de repente, um chefe me dá uma responsabilidade que eu falo, é um peso que eu não posso carregar, de forma simbólica. Eu não consigo carregar essa responsabilidade nas costas. E isso está me machucando. E isso está doendo. E isso é pesado demais para mim. Entende que eu posso ter situações que são simbólicas também. Eu posso ter situações imaginárias, virtuais. O importante é, se foi chocante, o cérebro registra como sendo real. E aí eu estou dizendo para vocês sobre a coluna cervical, que forma o pescoço. Então, quando eu tenho torcicolos, por exemplo, ou tenho hérnia de disco na região do pescoço, que é cervical, quando eu tenho dores musculares, que não necessariamente sejam torcicolo, mas sejam limitantes, sejam desconfortáveis, nós estamos falando de sentimento de submissão. Submissão, eu tenho que abaixar a cabeça para algo. O problema é que eu não queria. Eu não devia ou eu não queria, mas eu tenho que abaixar a cabeça para algo. Eu acabei de dizer, às vezes um chefe te dá uma função que você não quer, isso foi chocante para você. Ele coloca nas tuas costas uma consequência. Se você não der conta desse trabalho, você vai ser demitido. Então ele acaba de colocar sobre a sua cabeça um peso de responsabilidade sobre se você vai continuar no emprego ou não. Então você tem que fazer aquilo você tem que se submeter ao que ele está dizendo para você fazer. E é aí que vem o problema. Você não quer, mas você tem. Eu não quero, mas eu tenho que. E aí vem o peso da responsabilidade e não há coluna que vai aguentar, principalmente a cervical. Vamos partir para a torácica, vamos descer o nível ali. E aí indo para a torácica, esse sentimento de submissão, que já era grandioso, ele vai aumentar. É um forte sentimento de submissão. E esse sentimento de submissão é porque, imagine só, agora eu não só abaixo a cabeça, agora eu me curvo. Aí eu fui representar aqui, já até saí do ângulo da câmera aqui. Então, eu não só tenho que me submeter, mas eu me curvo a algo.
Esse é o maior estado de submissão que uma pessoa pode ter. É a maior representação de submissão que uma pessoa pode viver. Né? Ter que se curvar a algo. É diferente de alguém que quer se curvar a algo. Um fiel que entra numa igreja, ele quer se curvar diante de Deus, diante do altar. Às vezes, em países onde existem ainda os reis, as rainhas, às vezes a pessoa faz questão de se curvar diante do rei, do príncipe. Aquele que não quer se curvar vai ter problemas de coluna. O problema é exatamente esse, não é o se curvar a algo, é não querer se curvar e ter que se submeter a isso. Entende? Ter que se submeter, por exemplo, a uma política. É algo simbólico, mas que é um peso. Tem muitas pessoas, tem empresários, tem profissionais da saúde, tem professores que às vezes têm que se curvar a um governo que não dá auxílio. E aí tem que se curvar. Ninguém está lá se curvando fisicamente, mas simbolicamente sim. Porque não conseguem ter autonomia, não conseguem ter capacidade de expressar realmente o que é preciso, não conseguem passar adiante o que realmente é preciso, e aí se sentem submissos a um poder. Ninguém está se curvando diante de um governador, diante de um presidente, diante de um prefeito, mas se sente como se estivesse. Porque quando vem uma ordem de cima e diz assim, olha, quem não se estiver satisfeito, a porta da casa é a serventia. E aí quando você ouve isso, você fala, eu não posso colocar minha cabeça a risco. E aí eu tenho que me submeter a uma situação. E como eu disse, não, você não está se curvando realmente, mas quando isso se torna chocante, você tem esse sentimento de que você está curvado e você não quer, mas também não consegue fazer nada. Esse é o problema. Eu não quero e eu não consigo fazer nada para mudar essa situação, então eu tenho que me submeter. E aí, dores de coluna. Você pode trabalhar sentado o dia inteiro, que você vai ter problemas na torácica, na região torácica. Você pode trabalhar de pé o dia todo, você vai ter problemas. Se você está vivendo isso na sua história, você pode trabalhar com atividade física e você vai ter problemas na coluna torácica se você se sente submetido ou dentro de um estado de submissão diante de uma coisa que você não quer, mas tem que se submeter. Então você pode tomar todas as providências ergonômicas para preservar a sua coluna e mesmo assim você terá provavelmente problemas na coluna torácica. Pode ser hérnia de disco, artroses, processos inflamatórios, degenerações, pinçamentos, dores musculares, travamentos, enfim. E agora nós vamos para a coluna lombar. E a coluna lombar descendo ainda ali, indo para o final da coluna, eu vou deixar hoje o sacro e o cóccix, envolvem assuntos mais íntimos, mas a coluna lombar é formada de 5 vértebras e que se articulam, enfim e tal, e que são a base da coluna. E ali nós acrescentamos um forte sentimento de contrariedade. Então, quando eu estou me sentindo impotente, desvalorizado na minha estrutura e ainda assim totalmente contrariado, aí coluna lombar, não tem onde fugir. E aí, dependendo do nível da coluna lombar, é a primeira vértebra da coluna lombar, é a quinta vértebra da coluna lombar, vai ter mais acréscimos de sentimentos aí. Mas eu vou falar hoje somente sobre o bloco. É um forte sentimento de contrariedade. Contrariedade significa que eu não aceito algo, eu não quero algo, mas não há o que fazer. Adailton, mas isso aí não é submissão? Não, submissão é o sentimento de ter que se curvar a algo. É como se esse sentimento de se curvar geralmente vem de poderes, chefes, pessoas que estão acima de nós, é de cima para baixo a ordem, ok? E aí você tem que se curvar. A contrariedade, ela pode vir de situações gerais, não necessariamente de um chefe. Olha lá, bico de papagaio são osteófitos marginais, as famosas artroses da coluna vertebral, tá? E aí ele forma deformidades na coluna vertebral, e essas deformidades no raio-x ficam parecendo um biquinho de papagaio ali,
Biquinho não, bicão, né? E isso provoca dores, porque limitam os movimentos e porque tiram a, eles desviam a anatomia natural das inserções e os trajetos de nervos e músculos, tá? Então, por isso que vai doer bastante, né? Provocam facilmente processos inflamatórios. Lombociatalgia, e é o que a gente está falando. Lombociatalgia está ligado ali a partir da coluna lombar. Acontece que existe um pinçamento do nervo ciático. O nervo ciático ele parte suas raízes de todas as vértebras lombares, é curioso isso, né? Ele é muito enraizado mesmo. Então, qualquer nível da coluna lombar pode causar uma lombociatalgia, tá? Mas é um pinçamento. Esse pinçamento ele pode vir de vários fatores. Pode ser por uma hérnia de disco, pode ser por uma contratura muscular, pode ser um tumor, alguma coisa também, enfim, mas sem causar sustos. Geralmente é causado por ou contraturas musculares na região ou por hérnia de disco, tá? Na grande maioria, na grande maioria. Bom, enfim, e muita gente fala, puxa, repouso, repouso, repouso. Não, às vezes essa pessoa precisa de movimento. Imagina se a contrariedade dela está em justamente ter que ficar parado. Se a contrariedade dessa pessoa está em não conseguir ter atitudes, não conseguir ter movimentos, e aí é dado para ela repouso, repouso, repouso. É lógico que nós vamos falar de preservar essa coluna. Enquanto ela está com sinais e sintomas importantes, é interessante não sobrecarregar fisicamente, tá? Mas repouso não. Repouso, o organismo entende que você realmente está impotente ou desvalorizado. Lá, tem o cliente com escoliose, bico de papagaio, hérnia de disco, é muita coisa. Sim, só que e cada sintoma tem uma história. É isso que nós vamos ter que escutar. Cada sintoma tem uma história. Por quê? Porque cada sintoma, geralmente, faz parte de um nível diferente da coluna vertebral. E se faz parte de um nível diferente, cada vértebra, é isso mesmo, pessoal, cada vértebra tem a sua história específica, tá? Por que foi a segunda vértebra cervical e não a quinta vértebra cervical? Não é por um acaso, não é um azar, é porque a segunda vértebra cervical tem uma história diferente da quinta vértebra cervical. E dependendo do sentimento que você capta diante de uma situação chocante, é que vai afetar o nível da coluna ou outro. Não é você quem escolhe, é a sua percepção que capta e vai lançar um processo de reação, vai lançar ou exigir um processo de reação de uma vértebra específica. Se cada vértebra tem sua história, não dá para a outra vértebra viver a história da anterior, tá? Assim como nós. Se uma mãe e um pai têm 5 filhos, não dá para um assumir a história do outro, tá? Imagine só. Vamos olhar aqui para minha mão, olha, tem uma aliança aqui. O único dedo que dá para contar a história de que eu sou casado é esse dedo aqui. Porque se eu pegar essa aliança e colocar aqui, ele não conta que eu sou casado. Ele conta que eu tenho um anel. Não é isso? Então, olha só, cada vértebra também conta uma história específica para nossa percepção, para nossa. E olha, diante das mãos, se fosse nessa mão aqui, diria que eu sou noivo. E é assim mesmo. Diante das mãos, olha, cada dedo conta a sua história. Qualquer hora a gente faz uma live sobre os dedos, mas cada dedo conta a sua história e cada mão tem um significado diferente da outra também, tá? Então é muito interessante. Então cada vértebra são 7 vértebras cervicais, mais 12 torácicas, mais 5 lombares. E cada vértebra tem a sua história que é diferente da anterior. O que elas têm em comum? Esses blocos que eu disse para vocês. Conjunto de vértebras cervicais, sentimento de submissão. Conjunto de vértebras torácicas, sentimento mais forte ainda de submissão, de ter que se curvar a algo, aumentou a submissão. Conjunto de vértebras lombares respeita forte sentimento de contrariedade. Agora, o que quer dizer a coluna inteira? Quer dizer que eu tenho um forte sentimento de impotência ou desvalorização relacionado à minha estrutura, à minha base, ok? Então, olha só que interessante. São muitos sentimentos.
Agora, como é que meu corpo ele reage com tantos sentimentos assim, com tanta coisa envolvida? Por isso que tem que ser choque. Eu tenho que viver uma situação impactante, inesperada e dramática. Eu tenho que viver um choque. Apenas um choque é capaz de criar um registro e envolver tantos sentimentos. E sentimentos muito específicos. Se eu fico com mimimi, ai, não gostei disso, você viu como ele falou, então você percebe que você vai construindo uma emoção, um sentimento através de conclusões racionais. Isso não vai gerar reações no teu organismo. Isso vai gerar reações aqui, ó, dentro da tua cabeça. Quando você começa a analisar uma situação e tirar conclusões racionais. Ah, agora eu analisando, eu não gostei. Agora analisando, isso me dá até um arrepio. Agora analisando, não. Situação chocante não deu tempo de analisar. Eu já vivi, eu já percebi, eu já senti, já está registrado. É exatamente isso. O choque é isso. Choque é choque. Você não coloca o dedo na tomada, usando a palavra choque, literalmente, você não coloca o dedo na tomada e você fala assim, deixa eu analisar se isso é bom, se isso é ruim, porque existe um lado que mostra assim, outro lado que mostra assado, e pensando bem pela lógica da coisa, dá para concluir que eu não quero viver novamente essa experiência porque ela gerou um desconforto. Não! O choque é o seguinte, você não tem nem que entender, você não quer repetir, ponto. Não só você não quer repetir, mas você inconscientemente evita. Você corta passagem. Você imagine só num dia, eu me lembro muito na República, nós moramos numa República em Santa Fé do Sul, onde eu me formei, inclusive hoje eu estava lá atendendo. Em Santa Fé do Sul, olha só, a primeira república que eu morei, com mais eu, meu irmão e mais dois colegas, um deles tinha 14 anos de idade, olha só. E a gente, ali totalmente inexperiente, eu tinha quantos anos? 17 anos. E nessa república, era uma garagem, na verdade, e ali era uma garagem com banheiro. É a primeira vez que eu vi isso, uma garagem com banheiro. E ali nós colocamos beliches, uma geladeira, um fogão, tudo no mesmo ambiente. É quase que americano, estilo americano, vamos dizer assim. Era tudo interligado, conjugado. Enfim, mas era muito divertido. O que acontece é o seguinte, acho que na primeira noite que nós dormimos, deu um temporal daqueles. E era telhinha, como é que chama aquela telha? Uma telha fininha, típico de garagem, né? Uma telha fina, eu não sei o nome daquela, esqueci o nome daquela telha, mas é uma telha fraca. E um temporal, e o mundo caindo, e a gente assustado, e relâmpago, e trovão, e raio, e os quatro assustados, e nossas mães orientavam, toda vez que começava a chover, cair raio, eternite, brasilite, é por aí, essas mesmas. Isso, essa é dessa linha. Nossas mães orientavam, ó, começou a cair raio, trovão, relâmpago, tira tudo da tomada. Beleza. E quem é que tinha coragem de tirar a tomada da geladeira? Não, a tomada da geladeira. Porque dava impressão, porque estava escorrendo água na parede e estava escorrendo na tomada da geladeira. E aquilo a gente levantava, dava um raio, aquilo ficava tudo claro. A gente corria para a cama de novo. Eram 4 moleques. Os mais velhos tinham 17 anos, com mais 2. Não, tinha 3 de 17 e um de 14. E a gente lá, apavoradíssimo, primeira noite, só nós, começando a aventura de morar fora. E a gente não tinha coragem. Por que eu estou contando essa história? Porque, olha por instinto, o medo de tomar choque. Porque se fosse numa condição normal, você vai lá e olha que eu já não gosto de mexer com isso. Simplesmente você tem que tirar a geladeira vai descongelar a geladeira, não está dando raio, não está acontecendo nada. É uma situação comum, você vai lá, pega e tira.
Agora, no meio de uma noite, onde você está meio assombrado já, por estar só os quatro, uma noite de relâmpagos, raios, muito barulho de chuva, naquela telha que parece que é o mesmo que vai arrebentar a qualquer tempo, e vazando água por um canto da parede, justamente na tomada. Fala assim, putz, na hora que eu vou tirar a tomada, aquilo vai dar uma faísca. Ai, ai, e aí, o de 14, pronto, a gente tinha que protegê-lo, né? E lá vai nós. E eu não, falar a verdade, eu nem me lembro quem é que tirou. Acho que deve ter sido eu, meu irmão, não me lembro. Eu sei que fez um barulhão na tia. Pá! Saiu uma faísca grande. Falei, nunca mais eu mexo com isso. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, a experiência, você não tem nem que avaliar. Você simplesmente não quer viver a experiência porque o choque é algo altamente desagradável. Você não tem que analisá-lo. Você vivenciou e ele ficou registrado, ponto final. Uma criança pequena que fica tentando colocar o dedo na tomada, enquanto você fala que aquilo é desconfortável, que é ruim, que vai ser uma experiência nada agradável, não vai adiantar. O dia que ela colocar o dedo na tomada, nunca mais você precisa explicar, porque registra imediatamente e ponto. Então todas as experiências que são chocantes, não precisa ser literalmente, mas são chocantes na sua história, ela já cria um registro. E ela já cria registros de sentimentos. E registros de sentimentos vão provocar reações biológicas. Tá? Os sentimentos, eles exigem do organismo uma reação. Tá? Se você está com raiva, ele exige uma reação. Essas são as emoções ainda, não é nem sentimento. Hein? Se você está com raiva, isso te convida a reações. Se você está alegre, isso te convida a reações. Se você está triste, isso convida a reações. Enfim, isso convida. Agora, quando você vive sentimentos envolve sensações, envolve emoções, envolve o que você aprendeu, envolve o que você não aprendeu, mas que você herdou de alguma maneira, envolve tudo isso. E aí ele não convida você a ter reações, você é exigido a ter reações, é aí que vem. Mas o que acontece quando eu não faço nada? O teu corpo fará. E é assim que vão surgir os sinais, sintomas e as patologias. Quando você é exigido de ter uma reação, mas você não faz nada, não porque sua razão diz, mas porque sua condição de ser humano, de avaliar, analisar e ter que enquadrar isso tudo socialmente, é muito difícil. Imagine só você querendo voar na garganta de alguém, mas não pode. Socialmente não pode, não deve, não façam isso. Nem em casa e nem em lugar nenhum. Porque socialmente não se enquadra. Entende? Quanto nós bloqueamos os nossos sentimentos, e quando a gente bloqueia sentimentos, viver os sentimentos, a gente bloqueia ações. E quando a gente bloqueia ações, alguma parte do corpo vai ter que reagir. É como se quando você diz assim, eu não tenho estrutura, o seu corpo diz, não tem mesmo. Então, para que ter uma coluna se você não se sente estruturado? Uma coluna íntegra, uma coluna funcionalmente ativa, se você não se sente na capacidade de usar, no poder de usar. E aí o seu corpo só obedece o que o seu sentimento está dizendo. Quando você diz, eu não tenho estrutura, ela diz, não tem mesmo. Quando você diz, eu estou contrariado e não posso fazer nada, sua coluna lombar, não pode mesmo, ela vai travar. Quando você diz, eu não quero me curvar, eu não posso, eu não quero, mas eu tenho que me curvar, o que a sua coluna faz? Ela trava, ela gera dores para que você não precise se curvar. Quando você tem torcicolos, qual que é o sentimento? Eu não quero ver isso, eu não quero girar para um lado e para o outro, função do pescoço, né? Eu não quero mais ver aquilo que estava do meu lado direito. Eu não quero virar meu pescoço para o lado esquerdo, que é a fonte dos sentimentos que eu estou tendo. O que seu corpo faz? Então não vire, ele gera dores, travamentos, enfim, para que você não faça esse movimento que foi em direção à fonte da situação chocante que você vivenciou. Entende o que eu estou dizendo? Tudo que eu estou dizendo é vantagem biológica. O teu corpo faz exatamente aquilo que é preciso quando você não pôde exercer o seu instinto ou exercer a prática de um sentimento, ok? Então, olha só, o que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer exatamente
ações. E quanto mais expressivas, quanto mais significativas essas ações, mais você está indo na direção correta para o seu organismo. E como que eu vou saber? Quando você faz uma ação e aquilo desperta um sentimento em você, e lembrem, gravem isso. Sentimento é o conjunto de emoções, de sensações, de aprendizados, experiências daquilo que eu já sei ou daquilo até que eu nem reconhecia que sabia. É um conjunto de elementos que formam a sua estrutura. E olha só, quando você se permite experienciar sentimentos em toda a sua amplitude, você vai começar a sentir estruturado. Tá? E é assim que nós vamos trabalhando e nós vamos conseguindo resultados. Tem um intruso aqui na live. Luquinhas, fala oi pro pessoal aqui. Você quer ajudar o papai da aula? Sim ou não? Sim. Quer participar da live? Perto. Eu vou falando, você vai repetindo, combinado? Que você vai dando aula pro pessoal. Então fala assim: pessoal, o tecido embrionário o tecido embrionário que está envolvido na coluna que está envolvido na coluna é o mesoderma novo. é o mesoderma novo. Fala de novo, mesoderma novo. Mesoderma novo. E ele tem um forte sentimento de impotência ou desvalorização. Eu sou o Lucas. E eu me sinto valorizado. Porque eu sendo criança, eu consigo expressar meus sentimentos melhor do que o adulto. Expressar os sentimentos melhor que o adulto. Porque quando eu não gosto, eu falo que eu não gosto. Fala. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo. E quando o adulto não gosta, ele fica fingindo que gostou. Não é? E quando o adulto não gosta, ele fica lá falando, gostei. Aí fala assim, ó, você quer mais? Você quer mais? E ele fala que, eu vou aceitar mais um pouquinho, mas ele não quer mais. Não é? Então fala assim, é muito bom ser criança. É muito bom ser criança. Então vocês adultos, fala pro pessoal lá, ó. Então vocês adultos tem que aprender com as crianças. Aprender com as crianças. Porque as crianças são sinceras. E quando é sincero, não tem contrariedade. Quando é sincero, não tem contrariedade. E não tem submissão. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. E é por isso que eu tô feliz. E quando eu não tô feliz, eu também falo. Eu também, meu pessoal. Então, beleza. Manda um beijo pro pessoal. Meu pessoal. Fala assim, ó. Fala assim, compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. Direitinho. Compartilha o vídeo. Inscreva-se no canal. E dá um like pra mim e pro meu papai. E pro meu tio Dalton. Dá like pra mim, pro meu papai e tio Dalton. Fala assim, ó. Curta o bioalinhamento. Curta o bioalinhamento. Nossa, mas sem gritar.